Irmãos, muito boa noite, né? Estamos então de volta aqui neste domingo para junto cultuarmos o Senhor novamente, né? E que bom, né, termos um dia na presença do Senhor. Eu tenho certeza, né, que Ele foi bondoso para com cada um de nós, né, dando uma ótima tarde na presença dEle, né, nos ajudando no momento de descanso, nos ajudando no momento de, falando de mim agora, né, a preparar a mensagem, a estar com a minha família, a estar em contato, né, com os irmãos via WhatsApp e detalhes assim. Então passamos um bom dia pela graça do Senhor Jesus Cristo e agora nós estamos prontos para novamente, né, cultuarmos o Senhor, que é digno, né, de toda adoração, de todo louvor, de toda exaltação. O Senhor é bom, nós somos prova disso. E hoje nós vamos falar de um texto assim tão básico, né? Tão simples, tão conhecido por muitas pessoas, e só que muitas vezes, né, pouco explorado e pouco vivido pelas pessoas. Nós, irmãos, devemos aproveitar mais as oportunidades que Deus nos dá, as oportunidades de estar mais perto dele, as oportunidades de viver mediante a ele, né, fazendo a sua vontade, vivendo a sua vontade. E para aquelas pessoas que nem conhecem Jesus ainda como Salvador, nós temos dado a chance em todos os cultos aqui de pessoas se converterem ao Senhor Jesus Cristo através de uma oração, através de uma aceitação, né, por parte da pessoa em deixar o seu pecado ser perdoado e deixar Jesus, né, se tornar o Senhor das suas vidas e fazer a diferença nas suas vidas. Então, que Deus, né, nessa noite possa nos abençoar, possa permitir que esse culto seja uma bênção na vida de todos que estão ouvindo, e também, se há pessoas que ainda não recebeu, que possa recebê-lo nessa noite, e será, né, com certeza, a noite mais feliz daquelas pessoas que porventura estarão recebendo Jesus, porque o dia da nossa salvação, né, o dia do nosso encontro com Jesus é um dia ímpar, é um dia sensacional, é um dia que jamais será esquecido pelas pessoas que já entregaram as suas vidas nas mãos do Senhor. Então, que Deus tome conta desse culto, né, que fale aos corações de cada ouvinte e que nos abençoe, que possamos cultuar Ele da melhor maneira possível. Nós iremos começar orando, né, como sempre, já pedindo direcionamento de Deus para este culto. Então, alguns irmãos colocaram seus pedidos de orações, né, no grupo, e nós já oramos por aqueles pedidos. E se tiver mais algum irmão que quer acrescentar, pode acrescentar ali no grupo de oração da igreja, né, no grupo da igreja, na verdade, e nós estaremos orando. E se você não faz parte do grupo da igreja, pode deixar seu pedido de oração aqui, né, na nossa página IB Fundamental no Facebook, né? Hoje um jovem, ele depois do culto, ele não é da Cidade Franca, né, mas já é irmão, já entregou a vida para Jesus, ele entrou em contato, né, pedindo oração. Então nós estamos felizes em poder ajudar outras pessoas em orações também. E que Deus vai fazendo a sua obra através das nossas vidas. Mas vamos orar, né, entregar esse culto ao Senhor? Então você que está aí na sua casa, né, se pudesse colocar de pé nesse momento, né, em reverência ao Senhor, e aí nós estaremos orando todos juntos, tá? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor nos concedeu mais um belo dia na presença do Senhor. E agora nós estamos reunidos em Teu nome para prestar um culto ao Senhor, um novo culto ao Senhor. O Senhor merece, Pai, ser cultuado. O Senhor merece ser reverenciado, porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor é o único, Pai, nessa terra. O Senhor, Pai, é o único, não só em ser, né, em pessoa, mas é o único que merece essa adoração, que merece esse louvor, justamente por isso, por ser Deus sobre todas as coisas. Então nós, mesmo falhos, mesmo pecadores, nós estamos diante do Senhor neste momento para pedir, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para adorar o Senhor através dos cânticos que nós iremos cantar agora, mas que também, Pai, a Sua palavra venha de encontro aos nossos corações nessa noite e que possamos começar uma semana cheios da graça, do poder,
da força, do ânimo vindo por parte do Senhor em nossas vidas. Tudo está sendo entregue em tuas mãos e eu peço a Deus que o Senhor então realize a sua vontade sobre cada um de nós. E se porventura, Pai, há alguém que ainda não conhece o Senhor como o seu suficiente Salvador, que nessa noite possa entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo e ser salvo eternamente. Muito obrigado por ouvir as nossas orações. Trabalhe em nosso meio. É essa a minha oração, meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Então eu vou chamar minha família, para nós cantarmos 2 hinos nesta noite. O primeiro hino é sempre o mesmo. Irmãos, isso faz toda a diferença. Deus, ele não muda. Ele é sempre o mesmo, na sua grandiosidade, na sua misericórdia, na sua sabedoria, na sua soberania. Deus é sempre o mesmo. De manhã nós falamos sobre a salvação eterna. Olha que bom ter um Deus que não muda. Ele nos garantiu que se recebêssemos Ele como Salvador, a nossa salvação seria eterna. E Ele não muda. Ele nunca vai ter outra ideia, Ele nunca vai ter outro pensamento em relação a isso. Então aquilo que Ele disse, aquilo que Ele prometeu, Ele é suficiente para permanecer fiel, permanecer firme naquilo que Ele prometeu até o final. Mas o mais gostoso disso tudo é que Ele não vai mudar de ideia no meio do caminho. Deus é sempre o mesmo. Você que está aí, antes da gente começar, então, cante conosco e louve ao Senhor juntamente conosco. Esse hino também é bem conhecido, e adore o Senhor através do cântico nessa noite. Sou de Deus, Deus é meu, nunca muda não. Em seus braços tenho paz, descanso e salvação. Ao cair, ao clamar, Ele perto está, pra lavar-me, levantar, pra me segurar. Sempre o mesmo, seu nome louvo. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. Ficamos juntos em comunhão mútua. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. No amor de Jesus sempre estarei. Na palavra do Senhor eu confiarei. No escuro da noite comigo está. Com amor o meu Senhor a paz me dará. Sempre o mesmo, seu nome louvo. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. Ficamos juntos em comunhão mútua. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. Amém, Se você ler a Bíblia, você vai ver que de Gênesis a Apocalipse, Deus se mantém o mesmo. Na vida de cada um de seus servos, A Terra tem mais ou menos, tem mais de 6.000 anos, E Deus, ele permanece fiel, ele permanece dentro dos padrões que ele estabeleceu desde o início desse mundo. E ele nunca vai mudar, Vale a pena, como eu disse nessa manhã, como eu preguei nessa manhã, ser um cristão. Vale a pena, confiar em Deus. Vale a pena ser um filho de Deus. E se você não recebeu Jesus, receba Ele nessa noite. Nós vamos cantar agora 285 do Voz de Melodia, Fruto Dar. Nós iremos cantar 2 vezes, é um hino pequeno,
mas que seja uma bênção na vida de cada um de vocês. E vamos dar frutos, né, para a glória do Senhor. Isso que nós estamos fazendo, além de ser um culto, é uma forma, né, que nós temos de trabalhar para tentar alcançar outras pessoas, não só para a salvação, mas também sendo uma bênção com as mensagens que vão acompanhar as pessoas, com certeza, para o resto da vida, e que possa ser útil no dia a dia da vida de cada um de vocês. Então, continuemos a dar frutos para a honra e a glória do Senhor. Fruto dar. Fruto dar, fruto dar, tu me escolheste para fruto dar. Tu és videira e ramo sou eu, que eu permaneço em ti para mais fruto dar. Ó, sim, permanecer em ti para mais fruto dar. Fruto dar, fruto dar. Tu me escolheste para fruto dar. Tu és videira e ramo sou eu, que eu permaneço em ti para mais fruto dar. Ó, sim, permanecer em ti para mais fruto dar. Amém. Este hino, né, foi tirado de João, capítulo 15, onde Jesus diz que ele é a videira, né, e o seu pai o lavrador, e nós as varas, né, e temos a responsabilidade de dar frutos para a honra e a glória do Senhor. É um prazer também ser cristão, por poder trabalhar na maior obra deste mundo, que é a obra do Senhor Jesus Cristo, no trabalho cristão. É um trabalho que não existe outro igual. Então, nesses 22 anos, né, de salvação, talvez eu não perceba quantas coisas Deus me permitiu fazer, né, e fazendo essas coisas, talvez eu nem sei quantas almas estarão indo para o céu por intermédio do ministério que Deus tem colocado em nossas mãos, todos os ministérios, né, que Ele colocou em nossas mãos durante esses 22 anos, mas de uma coisa eu tenho certeza, é prazeroso trabalhar na obra do Senhor. Então Deus é bom, Ele é fiel, a obra dele é maravilhosa, ser um cristão é maravilhoso, e que Ele, né, possa, através do seu Santo Espírito, convencer cada dia mais as pessoas a fazerem parte, né, dessa obra maravilhosa que é a obra do Senhor. Então nós iremos para a mensagem dessa noite. E o texto, né, escolhido para a pregação dessa noite é um salmo que praticamente todo mundo conhece, né? Todas as pessoas que estão me ouvindo aí, com certeza, conhecem esse salmo. E é um salmo fantástico, né? É um salmo que, se nós começarmos a esmiuçar ele por cada palavra, por cada pensamento, né, que foi exposto aqui, quando ele estava sendo escrito, irmão, nós vamos tirar muitas lições importantes para a nossa vida. Mas antes de entrar no Salmo, eu gostaria de desafiar os irmãos acerca das Escrituras. As Escrituras é algo importantíssimo que nós temos em nossas mãos, é algo muito valioso que nós temos em nossas mãos. Dinheiro nenhum deste mundo pode pagar o valor que tem a Bíblia. Então, a Bíblia é mais valiosa do que todos os bens dessa terra, do que todo o dinheiro dessa terra, e nós temos, este detalhe precioso em nossas mãos, que é a palavra de Deus. Só que, de fato, irmão, a palavra de Deus, ela só lida, ou talvez até entendida, ela não vai fazer diferença na vida de ninguém. A palavra de Deus, ela só estudada, ela só lida, ou ela só entendida, de fato, ela não irá fazer diferença na vida de ninguém.
Ele irá fazer diferença na vida das pessoas quando as pessoas começarem a cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Por exemplo, para eu receber Jesus, eu precisei entender a palavra de Deus. E eu precisei cumprir aqueles requisitos, né, necessários para que se receba Jesus. Eu precisei entender que eu sou um pecador, eu precisei entender que, sendo um pecador, nascendo nesta condenação, nascendo nesse destino, isso estava me levando para o inferno. Eu entendi através das Escrituras que Jesus poderia salvar minha alma. Eu entendi através das Escrituras que se eu pedisse para Ele com fé a salvação da minha alma, Ele me salvaria. Então eu decidi colocar em prática tudo que a Bíblia me ensinou. Foi então que eu pedi para Jesus a salvação da minha alma e Ele me salvou. Então o fato de eu só ter entendido a Bíblia não iria mudar nada na minha vida. Até hoje eu estaria, né, um perdido indo rumo ao inferno sem o perdão dos meus pecados. Mas o dia em que eu decidi colocar em prática tudo que a Bíblia me ensinou, aquele dia foi maravilhoso, porque aquele dia eu me encontrei com o Senhor Jesus Cristo e a partir daí então eu tenho contato com a palavra de Deus e dia a dia, né, nessa luta espiritual que todos os crentes, né, todos os salvos enfrentam, Deus vai me moldando, Deus vai te moldando, né, até a beira da sua santa palavra. Então o importante da Bíblia é você cumprir todas as coisas que nela estão escritas. Né? Dentro desse detalhe mesmo, nós conhecemos, né, vários escritores, vários poetas que conhecem e muito bem, né, as escrituras, que conheceram, né, muitos já estão mortos, e muito bem as escrituras, mas o fato é que eles só conheciam as escrituras. Muitos escritores até mesmo citavam passagens das escrituras nos seus livros, versículos bíblicos citados nos seus livros, mas no entanto eram livros de magia, eram livros de bruxaria e assuntos parecidos. Então o fato deles conhecer a Bíblia e citar versículos bíblicos e passagens bíblicas nos seus livros não mudou nada a vida deles. Eles teriam então que, ao conhecer as Escrituras, mudar de atitude, né, entregar suas vidas nas mãos do Senhor Jesus e deixar Ele fazer diferença através daqueles ensinamentos que eles colocaram em prática. Não só escritores, mas também nós podemos ver muitos artistas, muitos cantores que usavam, né, que usaram e que usam termos, versículos bíblicos em suas músicas. Então conhece da Escritura mais que muitas pessoas. Leem as Escrituras, mas não deixam ela fazer diferença nas suas vidas. Né? Isso a gente pode ver através da vida deles. Porque muitos citam até textos bíblicos, né, nas suas músicas, mas com uma forma de zombaria. Então, que valor a Bíblia tem tido na vida deles? Que valor ela teve na vida dessas pessoas? E o pior é o jeito que geralmente morrem. Morrem de overdose, morre afundado, né, no mundanismo, morre através das drogas, morre através das bebidas. Então pensam, entendem tanto, né, sabem tanto das Escrituras, mas não deixam ela fazer parte da sua vida. Então eu queria deixar esse detalhe importante, porque todas as vezes que nós reunimos para cultuar o Senhor, a peça principal é a palavra de Deus. Tudo que nós queremos pregar, tudo que nós queremos ensinar, está dentro da palavra de Deus. E esta é poderosa para mudar nossas vidas. E esta é poderosa para direcionar nossas vidas quando nós praticamos tudo aquilo que é aprendido dentro da palavra de Deus. E vamos ver então o que ela vai nos ensinar nessa noite, através do salmo que eu disse no início, né, o salmo mais conhecido, que eu creio que todas as pessoas, né, conhecem, mais conhecido por todas as pessoas que estão nos assistindo. Salmos capítulo 23, Salmos capítulo 23, eu gostaria, né, que todos que pudessem se colocassem de pé aonde você está. Deus está aí onde você está. E este é um sinal, né, de reverência para com a palavra de Deus. Talvez eu não fiz isso nos outros cultos por esquecimento, mas hoje eu gostaria, né, de fazer isso e que todos agora estivessem com as suas Bíblias abertas e de pé para que nós juntos estivéssemos lendo a palavra do Senhor.
O Salmo de capítulo 23, a palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos orar nesse momento pela mensagem e vamos deixar Deus nos dirigir, né? Eu aqui pregando, você daí ouvindo a mensagem e Deus trabalhando em nossos corações. Oremos. Deus, nós te agradecemos porque temos o privilégio de mais uma vez olhar para um texto das Escrituras e desse texto tirar lições importantes, Pai, que eu nem sei o que o Senhor me usará para falar aqui, o que o Senhor vai falar conosco nessa noite através dessa mensagem, mas eu sei que por sair da sua palavra, por sair das Escrituras, será importante para nós. Então eu peço que o Senhor use a minha boca para falar somente aquilo, Pai, que vai ser uma bênção na vida dos irmãos, uma bênção na vida de todas as pessoas que estão ouvindo e uma bênção na minha própria vida. E eu sei que a sua palavra tem poder para isso. Então eu peço que, assim como eu disse antes da leitura da palavra, que nós possamos não só conhecer a Bíblia, não só ler a Bíblia, mas sermos praticantes de tudo que ela nos ensina, para que venhamos ver a diferença que isso fará na vida de cada um de nós. Então nos ajude, Deus, a sermos cumpridores da sua palavra e realize as suas bênçãos, os seus feitos em nossas vidas. E é este o meu pedido nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então todos, né, que estão aí de pé, que ficaram de pé, em reverência, né, da palavra de Deus, você pode se assentar. E hoje então, né, nós escolhemos esses salmos e nós temos aqui como o título da mensagem dessa noite é: Deus é o seu Senhor? Então, eis aí uma pergunta: Deus é o seu Senhor? E ainda dentro do título dessa mensagem, vem outra pergunta: Ele é o seu pastor? Então, são duas perguntas distintas. Deus é o seu Senhor? Ele é o seu pastor? A questão é que o Salmo começa na seguinte palavra: o Senhor é o meu pastor. O fato é que muitas pessoas ainda não têm a pessoa de Deus. A pessoa ainda não tem ou não teve um encontro com Deus. Então, sendo assim, Deus ainda não é o seu Senhor. Deus não é o seu guia. Deus não é o seu dono. Deus não é quem vai orientar a sua vida. E se você não tem Ele, primeiramente, como Senhor, é impossível que você tenha Ele como pastor. O importante entender aqui é que todas as pessoas, para que estas bênçãos que nós vamos ler daqui em diante, daqui para adiante, para que essas bênçãos façam parte da sua vida, primeiramente, Deus precisa ser o seu Senhor. Deus precisa ser o seu Salvador. Deus precisa entrar na sua vida. Então, se você está daí e não tem Deus como o seu Senhor, não tem Deus como o seu Salvador, o primeiro ponto é para você. Você precisa receber Ele ainda essa noite, porque aí Ele vai se tornar o seu Senhor e também vai se tornar o seu pastor. O seu Senhor
é porque ele vai ser o dono da sua vida. E não há algo tão importante, tão precioso nesta vida do que ter Deus como dono da nossa vida, como o Senhor das nossas vidas. Eu costumo dizer, só existe dois senhores, e esses dois senhores é Deus e o diabo. Se você não pertence a Deus, você pertence ao diabo. Pastor, eu não pertenço nem a Deus e nem ao diabo. Não existe isso. Se nós nascemos, conforme nós vimos pela manhã, destituídos da glória de Deus, automaticamente nós nascemos tendo como Senhor o diabo. É por isso que nós praticamos tantas coisas erradas a partir do nosso nascimento. Para quem tem ou teve criança em casa, sabe o que eu estou dizendo. As crianças, logo cedo, antes mesmo de aprender a falar, antes mesmo de aprender a errar, elas já sabem fazer as coisas erradas. Por quê? Porque ainda tem o diabo como seu senhor. E isto é a Bíblia que diz. A Bíblia diz que nós somos pecaminosos desde o momento do nosso nascimento. Mas graças a Deus, né, Jesus Cristo veio para mudar toda essa história, veio para fazer parte da nossa vida, para ser o Senhor da nossa vida e tirar o diabo de cena. Por que que muitas instituições, por que que muitas igrejas trabalham com crianças? Evangelizam as crianças. Se elas não tivessem que mudar o Senhor das suas vidas, não era necessário trabalho com essas crianças. Não era necessário tudo que a Bíblia ensina em que nós devemos fazer com nossas crianças. O fato é que pelo erro dos nossos pais, todo mundo nasce pecador. Todo mundo nasce como tendo por pai o diabo. Mas graças a Deus, sempre há uma oportunidade de mudar essa paternidade. De tirar, como eu disse, o diabo de cena e de ter como Deus, o Senhor Jesus, em nossas vidas. Então, quem é seu Deus na noite de hoje? Você ainda está do lado de lá? Você ainda está servindo o diabo? Você ainda está na vontade do diabo? Você ainda não teve encontro com Jesus? Então, tira o diabo de cena nessa noite na sua vida. Receba Jesus no seu coração e deixe ele ser o seu Deus e deixe ele ser o seu Senhor. E ele era o Senhor de Davi. Por isso que Davi começa esse salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor. Então é necessário que se tenha Deus como Senhor, para que depois ele venha a ser o seu pastor. Pastor é aquela pessoa que guia. Pastor é aquela pessoa que orienta. Pastor é aquela pessoa que vai abrindo o caminho certo para que as suas ovelhas avancem por esse caminho. Passou um documentário essa semana falando sobre o pastor de ovelhas lá no Oriente, o trabalho do pastor de ovelhas. Então, o que foi mostrado ali, um homem comum, mas com aquele tanto de ovelhas atrás dele, e ele responsável por guiar cada ovelha, está atento ao que cada ovelha está fazendo, está atento se ela está em perigo ou não está em perigo. Então, este é o papel de Deus na vida de todo cristão. Ele está atento ao que nós estamos fazendo. Por isso ele sempre manda uma mensagem tentando consertar nossas vidas, tentando nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Ele tem prazer em nos guiar, porque ele sabe que se ele nos guiar, ele vai nos levar por caminhos melhores, caminho de melhores resultados. Então este é o serviço do pastor. Então se você não tem Deus como seu Senhor, receba ele. E depois deixe ele ser o pastor da sua vida. Mas tem muitas pessoas que já receberam o Senhor Jesus, que já entregaram suas vidas na mão do Senhor Jesus, mas hoje não deixam ele ser o seu pastor. Não deixa ele ser o guia de suas vidas. Por que tantas pessoas tomam decisões erradas? Por que tantas pessoas tomam decisões impensadas? Porque não busca orientação de Deus. Porque não deixa Deus dizer se sim ou não.
porque não deixa Deus guiar a sua vida. Então essas pessoas, elas não têm Deus como pastor, e elas acabam sofrendo, porque não deixa Deus guiar as suas vidas. Irmão, Deus, ele é perfeito. Nós já cantamos um hino aqui, que o caminho de Deus é perfeito. Mesmo que muitas vezes nós não entendemos esse caminho, nós não entendemos onde Deus quer nos levar, nós só temos que entender que o caminho dele é perfeito, porque ele é perfeito. E além de ser perfeito, ele tem um desejo muito grande de guiar a vida de cada pessoa, de dirigir os passos de cada pessoa, de dirigir as decisões de cada pessoa. Nós podemos olhar pelas Escrituras, aqueles homens de Deus, aquelas mulheres de Deus, que deixaram Deus guiar os seus passos, eles foram bem-aventurados, eles foram felizes. E muitas vezes nós estamos tristes, nós estamos angustiados, porque não deixamos Deus trabalhar em nossas vidas. Sendo que Ele quer ser o nosso sumo pastor, aquele que guia, aquele que orienta, aquele que nos leva a um bom lugar. Veja o desejo de Deus em ser este pastor nas nossas vidas, esse desejo dele em guiar nossas vidas. Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37. Isso aqui é uma orientação de Deus para toda pessoa que já tem Ele como Senhor de sua vida. Salmos capítulo 37, versículo 5. Olha o que Deus pede na sua palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Nós pregamos na semana passada sobre a vida de José. José, parece que ele deixava-se ser levado pela vontade de Deus. Ele não questionava se Deus estava levando ele para a direita, ele não questionava se Deus estava levando ele para a esquerda, ele simplesmente deixou Deus guiar o seu caminho. E mesmo que ele passou por momentos difíceis, mesmo que ele passou por momentos que ele não estava entendendo nada, ele ainda permaneceu deixando Deus guiar o seu caminho, ele entregou o seu caminho ao Senhor, e por fim, Deus o honrou grandiosamente. Irmãos, não tem como a Bíblia ser mais clara. Não tem como Deus ser mais claro. Ele está pedindo nessa noite para ser o Senhor da sua vida. Ele está pedindo nessa noite para ser o seu pastor, para ser aquele que vai te guiar, aquele que vai fazer você tomar decisões certas. Sem falar nos presentes que nós vamos ver a partir de agora, que nós temos quando nós deixamos Deus ser o nosso pastor. O pastor do Salmo 23, ele é o Senhor Jesus. Eu tenho como profissão pastor, e eu tenho uma igreja em que Deus me colocou para tomar conta, para orar por essa igreja e para ajudar os irmãos naquilo que eles precisam. Mas mesmo assim, eu sou um homem, eu sou falho e eu não vou acertar em tudo que eu faço. Embora Deus é tão gracioso, tão grandioso e nos ajuda nessa função. Mas o pastor do Salmo 23 é o próprio Senhor, que não é falho, que não erra, e que não deixa os seus filhos perdidos quando os seus filhos entregam as suas vidas, o seu caminho, as suas vontades nas mãos dele. Então confie no Senhor, entregue o seu caminho no Senhor e recebam as bênçãos do Senhor na sua vida, deixando ele ser o pastor da sua vida. Deixando ele ser aquele que vai te conduzir. Talvez até hoje você nunca se importou com Deus guiando o seu caminho. Você vai lá, toma decisões, se der certo Deus, se não der você sofre as consequências. Para com isso. Se você tem alguém superior, alguém grandioso, o Deus do universo, querendo guiar a sua vida, é muito melhor. E nós podemos ver isso nos salmos que nós estamos lendo. Então, você aprendeu, né, até aqui, que primeiro, para ter Deus como pastor, você precisa ter Ele como Senhor. Ou seja, você precisa ser um salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo.
Se você não é, no final desse culto, eu posso te ajudar a você receber Jesus através de uma oração. Mas se você já tem o Senhor na sua vida, se você já é um salvo, agora é hora de você deixar Ele ser o seu pastor, aquele que vai te guiar infinitivamente, definitivamente, por toda a sua vida. A Bíblia diz, o Senhor é meu pastor, vírgula, nada me faltará. Aquela pessoa que tem o Senhor Jesus como pastor, ela pode ficar tranquila, porque nada vai faltar para ela. Eu poderia começar dizendo sobre aquilo que é básico e aquilo que talvez os irmãos já estão cansados de ouvir, mas que muitas vezes se pegam duvidando do pastor, o pastor que eu falo do Senhor Jesus, que é a alimentação, a vestimenta e os bens materiais. Quando nós falamos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, com certeza, os nossos pensamentos, ele volta para essas três coisas que torneiam a nossa vida. O dinheiro, a alimentação, a vestimenta e as demais coisas que nós necessitamos no nosso dia a dia. Então, para não entrar profundamente nisso, porque hoje eu gostaria de mostrar que Deus, sendo nosso pastor, Ele nos concede bênçãos maiores do que estas bênçãos materiais. Mas eu gostaria de ler com os irmãos, só para fortificar os irmãos na fé, nessa questão de que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu gostaria de ler juntamente com os irmãos, e nem vou explicar essa leitura, os irmãos vão entender só pela leitura, e depois nós vamos ver as demais coisas que Deus pode dar para nós, sendo o nosso pastor, sendo o guia da nossa vida. Mas abre lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Então, como eu disse, eu não preciso nem explicar. A própria leitura já vai definir algo para todos que estão ouvindo. Estes detalhes, irmão, não vai faltar na sua vida, sendo o Senhor Deus o seu pastor. Quem escreveu o Salmo foi Davi, e ele escreveu, fui moço e agora sou velho, mas não vi nenhum servo ser desamparado, nenhum filho de Deus ser desamparado. Olha, Davi viveu em contato com muitas pessoas, mas ele nunca viu na sua vida um servo do Senhor ser desamparado por ele. E não vai ser você que vai ver, não vai ser eu que vou ver, porque Deus, Ele não desampara aqueles que deixam Ele ser o guia do seu caminho, da sua vida. Mateus 6, versículo 25 em diante, a palavra de Deus diz, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? O seu corpo não é mais importante que a roupa que você veste? A sua vida não é mais importante que o alimento que você come? O texto continua, versículo 23. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Você não vale mais que um passarinho? É interessante, né, que nas quinta-feiras nós trabalhamos na chácara da igreja e sempre quando nós vamos pegar um fruto ali, ou está no chão comido ou na própria árvore, já cutucado por algum passarinho. O passarinho já foi lá e já comeu um pedacinho. E aqueles frutos, quem dá são Deus. É Deus que dá aqueles frutos. Para quê? Para sustento dos pássaros. Ele dá um jeito de sustentar os pássaros e as demais criaturas que ele criou. Mas a Bíblia está querendo te mostrar, você não é mais importante do que essas criaturas, você não é mais importante do que esses animais, você não é mais importante do que as aves que estão no céu. E se Deus sustenta as aves que são menos importantes, vai deixar de te sustentar, vai deixar de te vestir,
vai deixar de suprir a sua necessidade. Falei que não ia explicar, mas já estou explicando, né, toda a leitura do versículo. Mas que seja uma bênção para você. Versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícito? Olhai para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Então, se Deus cuida das plantas que estão no campo, que hoje você passa lá e vê, amanhã de repente você passa, nem existe mais. Pouca duração, menos valor do que você, menos valor do que o ser humano. Se Ele cuida dela, não vai cuidar de você, não vai cuidar de mim. É isso que a palavra de Deus está querendo dizer. Versículo 31 diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o buscar a Deus, irmãos, é deixar Deus cuidar da sua vida, é deixar Deus cuidar de você, é deixar Deus ser o seu pastor, e as demais coisas que você necessita e que Ele sabe que você necessita, e muitas vezes nem você sabe, mas Ele sabe. Essas coisas, o versículo está dizendo, vos serão acrescentadas. E o versículo 34 diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia seu mal. Nós não estamos vivendo nem o hoje, já estamos preocupados com o que vai faltar amanhã. Mas a Bíblia diz em Salmos 23 que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nem amanhã, nem depois de amanhã, nem enquanto eu tiver vida nessa terra, o Senhor irá deixar faltar algum desses detalhes na minha vida. Esse dia apareceu uma mulher na televisão, aquele ali me chamou muita atenção, porque eu achei um absurdo. O Brasil está parado há praticamente 13, 14 dias. E a mulher já estava ali gritando, falando que está passando fome, que não tem o que comer. E no vídeo colocou até a profissão da mulher, profissão que ganha bem. E em 14 dias ela diz que já está passando fome. Irmãos, nós temos que ficar com a Bíblia. Nós temos que ficar com a palavra de Deus. Às vezes a pessoa diz que está passando fome porque não está podendo comprar lá a peça de picanha que comprava, que não está podendo comprar lá o contrafilé que comprava. Irmãos, e essas coisas não são necessárias para manter a nossa vida. Deus dá o que é necessário, Ele supre o que é necessário. Então, ao invés da gente ficar com essas informações na cabeça, ficar ligado a essas coisas, nós temos que ficar ligado ao que Deus diz. E Ele diz que se for o nosso pastor, nada nos faltará. Mas quando eu disse que entramos no Salmo 23, e esboçamos esse versículo 1, quando falamos nada nos faltará, as primeiras coisas que vem na nossa mente é isso. É comida, dinheiro, vestimenta e as coisas materiais que nos rodeiam. Mas, irmãos, Deus tem coisas mais importantes na nossa vida que muitas vezes nós não prestamos atenção e falta nas nossas vidas porque nós não estamos deixando o Senhor ser o nosso pastor. Mas detalhes que eu gostaria de mostrar ainda dentro desse texto, que também não vai nos faltar, sendo Deus o nosso pastor. Coisas importantíssimas, coisas que nós necessitamos diariamente em nossas vidas. E o primeiro detalhe que eu gostaria de mostrar está no versículo 2,
de Salmo 23. Salmos 23, 2 diz: deitar-me faz em verdes pastos. Isto é paz. O salmista começa dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Imagine assim, um lugar bem tranquilo, né? Um lugar bem verdinho, né? Uma grama bem verdinha. Um lugar onde você só ouve o cantar dos pássaros. Isto seria para mim os verdes pastos que o salmista está dizendo. Irmão, maior que a comida, maior que a vestimenta, algo que nós necessitamos muitas vezes, muito mais do que isso, é a paz em nossos corações. Se você não estiver em paz, se o seu coração não estiver tranquilo, se a paz lhe faltar, não vai ser a comida, não vai ser a bebida, não vai ser o dinheiro. Aliás, dinheiro não pode comprar nada disso, não pode comprar a paz e nem os demais detalhes que nós vamos ver daqui para frente. Não vai ser isso, esses detalhes materiais, que vai acalmar o seu coração. Não vai ser estes detalhes materiais que vai te deixar em paz. Mas a Bíblia diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Então a paz não vai faltar na vida daquela pessoa que tem o Senhor como seu pastor. E como nós precisamos de paz? Há dia em nossas vidas que os nossos corações, por algum motivo ou outro, até mesmo sem motivo, acordam atordoados, acorda doendo, acorda vazio. E o que nós queremos é paz. Pergunte para uma pessoa que está em depressão, o que ela prefere na sua vida? Uma compra de 700, 800, R$1.000 ou a paz dentro do seu coração? É lógico que ela vai pedir a paz, ela quer estar tranquila diante de Deus. A paz é algo muito importante na vida da pessoa. Deus sempre escreveu sobre paz, páginas e páginas das Escrituras. E nós podemos ver hoje que o mundo está sem paz, está todo mundo perdido, está todo mundo desesperado, desequilibrados. Mas aquele que tem o Senhor como pastor, a Bíblia garante que ele vai ter paz. E a gente estando em paz, as demais coisas, a gente corre atrás. Olha o que a Bíblia fala sobre paz. Hoje nós lemos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Gostaria que os irmãos voltassem lá. Talvez você não participou do culto dessa manhã, ou talvez você participou do culto dessa manhã. Mas este é um versículo que eu gostaria que você tivesse gravado na sua mente e no seu coração, porque ele é de muita profundidade, de muita importância. Filipenses capítulo 4, versículo 7, você que tem a sua Bíblia e quiser nos acompanhar, e já fica aí, enquanto vocês estão abrindo a Bíblia, o convite, né? Todas essas mensagens estão na página da nossa igreja, IB Fundamental. É só acessar e assistir, no momento que você quiser. E eu já tenho falado com o irmão da igreja, nós vamos colocar no YouTube também todas essas mensagens, no canal da igreja IB Fundamental, porque nós queremos que essas palavras sejam uma bênção na sua vida. Então, qualquer momento do dia, você vai poder acessar e ouvir uma mensagem de Deus, diferente do que ouvir outras coisas que embaraçam a sua cabeça, que te deixa preocupado, te deixa frustrado, te deixa angustiado. Vai ouvir a Bíblia, vai ouvir a palavra de Deus. Isso é muito mais importante para a sua vida. Mas Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, a palavra de Deus diz: não estejais inquietos por coisa alguma. A pessoa que está inquieta é uma pessoa que está com falta de paz. O seu coração está inquieto, a sua mente está inquieta, a sua preocupação está em alto nível. Mas a Bíblia diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma,
antes as vossas petições, ou seja, as suas orações, sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Se você precisa de paz, você não vai comprar no mercado. Se você precisa de paz, não é o seu vizinho que vai te dar, não é o pastor da sua igreja que vai te dar, não é o irmão da sua igreja que vai te dar. A Bíblia está ensinando, você tem que ir no trono da graça, pedir para quem pode te dar a paz. Olha o quanto que a Bíblia é clara, versículo 7 fala, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Se o Senhor vai ser o nosso pastor, vai ser o nosso guia, Ele vai guardar os nossos corações em paz, mediante a qualquer coisa que estiver acontecendo ao nosso redor. Mediante a qualquer coisa que estiver acontecendo dentro da nossa casa. Mediante a qualquer coisa que estiver acontecendo na empresa daqueles que são patrões. Mediante a qualquer coisa que estiver acontecendo na sua vida. Deus, se você deixar de ser o seu pastor, o seu guia, Ele vai te presentear com a paz. Gostaria que você fosse também em João capítulo 14. É certo que nós não vamos conseguir passar todo o Salmo 23. E eu vou pedir a ajuda da minha família aqui. Eu tenho ainda mais ou menos meia hora para pregar. Não menos. Tá, então 25 minutos, 29 minutos. Estou brincando, gente. Mas eu quero... Quanto tempo? Já deu uma hora. Tá, então mais alguns minutos eu vou pregar. E o que não der hoje... nós pregaremos na terça-feira. Mas eu não vou deixar de passar nada que está no esboço, mesmo que a gente fique em 1 ou 2 pontos só. Mas essa questão de paz é importantíssima para a nossa vida. Porque eu tenho certeza que a semana vai começar, coisas irão acontecer e vai faltar a paz no seu coração. Mas aí você vai lembrar da mensagem: opa, o Senhor é o meu pastor e a paz não me faltará, porque diz que nada me faltará, a paz está ligada a tudo isso. E você vai pedir a paz para Deus e Ele vai ouvir a sua oração. Mas lembre-se, se Ele for o Senhor da sua vida, o pastor da sua vida. João capítulo 14, versículo 27. Jesus, quando Ele estava ali com os seus discípulos, fazendo alguns ensinamentos a Ele, em um determinado momento Ele disse essas palavras. Palavras que serviram para os seus discípulos, palavras que podem servir na nossa vida hoje e daqui para frente. João 14, 27, Ele diz: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então veja que interessante, quando ele fala, eu vos deixo a minha paz. Então Jesus, ele tem paz para dar a cada um de seus filhos. Gente, quem pode dar paz para o outro? Só a pessoa de Jesus mesmo, só o Senhor Jesus mesmo. Então aquele que deixa Ele ser o guia da sua vida, que deixa Ele ser o pastor da sua vida, a qualquer momento que ele estiver atemorizado, ele deve fazer o que Filipenses diz para nós fazermos, que é chegar ao trono da graça e fazer uma petição a Deus. Fala: Senhor, eu preciso estar em paz, o meu coração precisa de paz, o Senhor é o meu Senhor, é o meu pastor, eu estou procurando fazer a sua vontade, me presenteia com a sua paz. Você pode ter certeza, Jesus vai te honrar com essa paz que vem dele. Mais um versículo que fala sobre Jesus e essa paz que só Ele pode transmitir. Gostaria que você abrisse em Isaías capítulo 9, versículo 6. Capítulo 9, versículo 6.
Isaías 9:6. A palavra de Deus diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ou seja, Isaías viveu no Velho Testamento e ele estava profetizando o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Senhor Jesus, Ele é o Príncipe da Paz. Ele pode dar paz. E se Ele disse que Ele é o pastor e nada faltará para os seus servos, então para aqueles que confiam nele, para aqueles que deixam Ele os guiar, Ele vai os honrar com a paz. Tem faltado paz na sua vida? Há momentos na sua vida que você fica desesperado. Há momentos na sua vida que você fica angustiado. Há momentos na sua vida que você tem até vontade de sair correndo, de morrer, de fazer qualquer coisa para tentar fugir da circunstância. Então lembre-se, Jesus, Ele é o príncipe da paz. Jesus, Ele dá uma paz, conforme João 14:27, que o mundo não pode dar. Jesus, Ele pode te honrar com essa paz que você tanto precisa. Voltemos ao Salmo 23 e nós vamos ver só mais um detalhe que Jesus pode nos dar se Ele for o pastor da nossa vida, e os demais pontos ficará ou para terça-feira ou para o domingo próximo. Mas dentro ainda do Salmo 23, então começamos lá: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos. Ele nos guia, Ele nos abençoa com a sua paz. Aí tem uma vírgula, e ainda no versículo 2, a palavra de Deus diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Além de Deus honrar aquelas pessoas que deixam Ele ser o Senhor da sua vida com uma paz que excede todo entendimento, com uma paz que é inexplicável à nossa mente humana. A Bíblia, quando diz guia-me mansamente às águas tranquilas, já define que além de paz, é algo bem parecido, mas é algo distinto. Ele nos abençoa com a tranquilidade. Então, eu poderia falar aqui sobre a ovelha, sobre a característica das ovelhas, que as ovelhas elas não bebem água no rio corrente, onde tem água corrente, as ovelhas não se aproximam, elas têm medo. E ali elas não bebem água, então tem que ser o lugar certo para levar as ovelhas. Elas vão beber água onde as águas estiverem paradas, onde as águas estiverem tranquilas. E Jesus então quer mostrar nesse versículo, a ênfase desse versículo é a tranquilidade, coisa que muitas vezes tem faltado nas nossas vidas. As pessoas não estão tranquilas, elas estão preocupadas. Como Mateus 6 diz e orienta, fala: pensa no hoje, viva o hoje. O amanhã pertence a Deus, mas tem muitas pessoas que estão com falta de tranquilidade porque pensam no amanhã. Já planejam o que vai ser no amanhã. Nós não sabemos como vai ser, nós não sabemos nem se vai ter o amanhã. Quantas pessoas deitaram para dormir e falaram: amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, nem acordou no outro dia. Mas os nossos corações, eles ficam acelerados, eles ficam preocupados, eles ficam angustiados. Sabe por quê? Porque falta em nós tranquilidade. Por isso que eu disse, muitas vezes nós estamos preocupados com a comida, nós estamos preocupados com a bebida, nós estamos preocupados com o dinheiro, nós estamos preocupados com as vestes, enquanto coisas que nos torneiam dia após dia, que são extremamente necessárias na nossa vida, está faltando a paz, está faltando a tranquilidade. Temos que preocupar com essas coisas também.
Porque nada é melhor do que um coração tranquilo. Nada é melhor do que uma mente tranquila. Mas teremos só essas mentes tranquilas, os corações tranquilos, quando nós deixarmos Deus ser o pastor das nossas vidas. Porque nós vamos ter certeza que Ele vai nos guiar por um caminho tranquilo. Ele vai nos levar às águas tranquilas. José, que foi o personagem, né, que nós falamos agora mesmo, leia a história dele, vê se em algum momento faltou tranquilidade no seu coração. Vê se em algum momento ele ficou desesperado, arrancando os cabelos, xingando todo mundo porque nada estava dando certo. Ele manteve-se tranquilo porque ele estava sendo guiado por Deus. E mesmo dentro de uma prisão ele estava tranquilo. Mesmo pessoas acusando ele indignamente, falsamente, ele estava tranquilo. Mesmo seus irmãos tentando matar ele, ele ainda estava tranquilo. Mas essa tranquilidade, ela não vem de nós. Bom seria se nós pudéssemos escolher o que vai ser da nossa vida. Então eu já escolheria. Amanhã eu quero estar em paz, amanhã eu quero estar tranquilo, amanhã eu quero estar com o coração sossegado, amanhã eu quero estar com a mente sossegada. Mas é assim que acontece na nossa vida. De repente uma notícia que nós vamos receber daqui 5 minutos já vai tirar nossa paz. Já vai tirar nossa tranquilidade. Aí é momento de pensar naquele que pode dar, naquele que pode transmitir, naquele que pode nos presentear com esses detalhes importantes. E o que eu estou citando agora é a tranquilidade. Quantos não gostariam de viver uma vida tranquila? Que dinheiro nesse mundo pode comprar a tranquilidade? Quem escreveu esse salmo foi Davi, e o tempo todo da sua vida ele precisava de tranquilidade. Nós podemos ver que a sua história começa basicamente na sua luta contra o gigante Golias. E eu não estou lendo todo o texto porque não dá tempo, mas vai lá e confira quando Davi se colocou diante do gigante. Ele estava tranquilo, a sua confiança estava em Deus. Ele sabia que Deus era o seu pastor, iria guiá-lo, iria abençoá-lo, por isso que ele partiu para cima. Diferente de todo o exército de Israel, inclusive Saul, o rei, estava tudo com medo. Estava tudo desequilibrado. Estava tudo angustiado. Olha, veio um gigante e afrontou a gente não vai dar conta dele, ele tem mais de 3 metros de altura. Eu fico pensando, um exército inteiro contra um homem de 3 metros de altura, o exército estava com medo. Mas eles estavam com medo, porque os seus corações não estavam tranquilos, as suas mentes não estavam ligadas ao pastor, ao Senhor. E Davi, ele estava tranquilo porque o seu coração estava nas mãos do Senhor. O seu guiar estava nas mãos do Senhor. A sua mente, o seu pensar estava no Senhor. E com muita tranquilidade ele juntou 5 pedrinhas. E ele foi partindo lentamente para cima de Golias, ouvindo as afrontas que Golias estava fazendo contra ele. E no momento certo, com muita tranquilidade, vinda de Deus, ele atirou uma dessas pedrinhas e foi o suficiente para colocar aquele gigante para o chão. Tranquilidade para resolver, tranquilidade para vencer. A vida nos apresenta muitos gigantes. Gigantes em todas as áreas da nossa vida. E no momento em que esses gigantes aparecem, nós temos que ter tranquilidade para lidar com qualquer situação. Tranquilidade para resolver os problemas do lar. Tranquilidade para resolver os problemas financeiros. Tranquilidade para resolver os problemas com enfermidade.
tranquilidade para lidar com os nossos filhos, tranquilidade para nos darmos com qualquer circunstância que nós não temos controle. E a Bíblia diz em Salmo 23 que o Senhor, Ele é o pastor e nada nos faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, Ele nos honra com a sua paz. Guia-me mansamente às águas tranquilas, Ele nos honra com a sua tranquilidade. Irmãos, o esboço é muito maior do que os irmãos imaginam. Tem mensagem aqui para 2, 3 horas. Mas não para hoje. Hoje nós vamos ficar somente nesses 2 pontos. O Senhor, Ele quer cuidar de cada um de nós. O Senhor, Ele quer realizar muitos detalhes na vida de cada um de nós. Mas para que Ele possa fazer isso, Ele deve ser o pastor de nossas vidas. Ele deve ser o guia de nossas vidas. Ele deve ser o nosso orientador. Ele deve ser aquele que vai abrir os nossos caminhos. O Senhor é o seu pastor. Está faltando-lhe paz? Está faltando-lhe tranquilidade? Talvez seja porque você quer ir sozinho por si mesmo. Porque se você estiver com o Senhor, Ele fará diferença na sua vida. Nós vamos orar agora. E conforme nós sempre fazemos nos nossos cultos, nós vamos fazer 2 orações. Primeiramente, para aquela pessoa que tem o Senhor como... que não tem o Senhor como pastor. É salvo, já entregou a vida para Jesus. Mas vive numa ansiedade louca, vive numa tristeza louca, numa angústia louca. Vive preocupado demais. Olha, você precisa deixar o Senhor ser o seu pastor, porque Ele diz, nada vai lhe faltar. Se você quer que o Senhor seja o seu pastor, o guia da sua vida, nós vamos orar juntos. E você vai pedir com a sua boca, confiando. E Deus, a partir dessa noite, Ele vai começar a guiar sua vida, o seu caminho. E você verá que vale a pena ter Ele como seu pastor. E depois nós faremos outra oração. E eu vou explicar no final dessa oração. Então, todo aquele que quer ter o Senhor como pastor, como guia, vamos orar todos juntos. Deus, nós realmente precisamos do Senhor. Isso é um fato imutável nas nossas vidas. Pai, muitas vezes nós estamos angustiados, muitas vezes nós estamos preocupados, muitas vezes nós estamos sem fé, muitas vezes, ó Deus, a paz nos falta, muitas vezes a tranquilidade nos falta, mas nós entendemos que é porque a nossa vida não está totalmente sob a direção do Senhor, sob o direcionar, o orientar do Senhor. Nós não estamos deixando o Senhor ser o nosso pastor. Então, eu peço que nesta noite o Senhor abençoe a todos que estão orando e pedindo de todo o coração que o Senhor venha guiar as suas vidas. E eu estou pedindo juntamente com eles que o Senhor venha guiar minhas vidas, seja o meu pastor, seja o pastor deles, ó Deus, e mostre para nós que realmente nada vai nos faltar, inclusive a paz que tanto precisamos, a tranquilidade que tanto necessitamos no nosso dia a dia. Ouça a nossa oração. Tome nossa vida em tuas mãos e faça dela a sua vontade. Enquanto eu não termine a oração, talvez você está daí e não tem o Senhor como, não tem Deus como seu Senhor.
Ele ainda não salvou a sua alma. Você ainda não pediu. Se você não pedir, ele não vai salvar. Se você não pediu perdão pelo seu pecado que você herdou de Adão e Eva, ele não vai te perdoar. Ele está esperando você pedir. E você sabe que por não ter ainda esse perdão, a sua alma está indo para o inferno. Hoje, Jesus quer tornar o seu Salvador. Ele quer se tornar o seu Salvador e o seu Senhor. E agora eu vou te ajudar a orar. Ajudar todos aqueles que querem ter o Senhor como Salvador de suas vidas. O pastor de suas vidas. O Senhor de suas vidas. Eu vou orar e você pode repetir comigo esta oração. Mas peça com fé para Deus salvar a sua alma, te dar certeza da vida eterna e se tornar o seu Senhor a partir desse momento. Se você quer, repita comigo essa oração. Senhor Deus, eu agradeço pela mensagem dessa noite. Eu gostaria, na verdade, eu quero, Senhor, que o Senhor seja o meu Salvador, o Senhor da minha vida, o responsável pela salvação da minha alma. Então eu estou arrependido do meu pecado e eu estou pedindo ao Senhor o perdão pelo meu pecado, pela minha natureza pecaminosa e pedindo ao Senhor a salvação da minha alma. Eu acredito que o Senhor pode salvar, que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode atender a minha oração. Então eu oro, Senhor, nesta noite, perdoa o meu pecado e salve a minha alma. Escreva o meu nome no livro da vida. É este o meu pedido, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que gostoso, né? Passa tão rápido. A hora que eu perguntei para ela, né? Porque eu tenho aí mais uma hora, ou não, já foi, né? Mas graças a Deus pela mensagem dessa noite, né? E quão gostoso é poder ter a certeza que Jesus pode nos honrar, né? Pode nos abençoar com a paz que Ele tem, com a tranquilidade que Ele tem. Então que possamos ficar firmes nesse propósito. Sempre, quando precisarmos, vamos no trono da graça, vamos pedir para Jesus. Jesus, eu preciso da sua paz. Eu preciso da sua tranquilidade. E na terça-feira, né, ou no domingo próximo, nós pretendemos terminar essa mensagem. Os outros detalhes que Deus tem para presentear aqueles que deixam, né, Ele ser o pastor de suas vidas. Muito obrigado por você, né, que entrou para cultuar conosco. Compartilhe, né, essa mensagem para que esta venha ser uma bênção na vida de outras pessoas também. Tá? Que vocês tenham uma boa semana na presença do Senhor. Estaremos orando por todos vocês. E se mais alguém quiser acrescentar, pedir de oração, é só colocar lá. E nós estaremos orando. Deus os abençoe. Uma ótima semana e fiquemos firmes na palavra do Senhor. Uma ótima noite a todos.